Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem. Bom, eu quero iniciar esse vídeo pedindo desculpas a vocês, porque no último vídeo eu falei que a partir de hoje, segunda-feira, os vídeos entrariam no ar às 10 da manhã. Só que a gente vive na vida real e eu tive problemas com a minha internet. Então, é aquele processo. Liga para a operadora, aguarda o reparo, enfim, gente, tudo que acontece na vida de quem é gente como a gente, certo? Com certeza você já viveu essa experiência, seja na sua casa, no seu trabalho, de ficar horas a fio, até dias sem internet e aguardar mesmo esse reparo. Foi o que aconteceu aqui, então eu tive que refazer esse vídeo, inclusive, porque o vídeo já estava gravado. Mas vamos em frente, certo? Porque coisas da vida, né? E como eu disse no último vídeo, eu falava sobre agosto, que agosto tinha chegado, né? O mês de agosto chegou, agostamos, e com ele, né, faltam 5 meses para a gente findar 2025. E muitos de nós chega nesse momento, né? Até assim, em junho, julho, quando dá lá a metade do ano, a gente já chega assim, meu Deus, né? Faltam coisas para cumprir da minha lista, dos meus combinados. E, via de regras, todas as vezes que a gente não cumpre esses combinados, a gente fica muito frustrado. Bom, pelo menos eu, né? Por longos períodos da minha vida, ficava muito frustrada, porque eu fazia listas enormes, não dava conta e ficava muito triste, muito chateada, muito frustrada. E aí, nossa, tá escuro aqui, né, gente? Eu abri aqui as cortinas para que entre o sol, né, gente? Para que fique um pouco mais claro, mas enfim. Então eu ficava muito frustrada quando eu não dava conta de cumprir os meus combinados. Até que chega um momento que você fala, gente, também olha esse combinado aqui, né? E vou compartilhar com vocês um combinado que eu fiz comigo, que foi quando eu realmente refiz essa rota, certo? Há 2 anos eu entrei na menopausa, né? Então eu engordei 10 quilos. Eu que pesava 54 quilos, passei a pesar 64 quilos. E as pessoas olhavam pra mim e falavam, não, mas nem parece, porque eu realmente sempre fui uma pessoa magra, né? E 54 quilos. Só que 64 quilos são 10 quilos a mais. As pessoas não reparavam, mas eu reparava, inclusive as minhas roupas não entravam em mim. E aquilo me incomodava muito, porque eu até um dia ouvi uma pessoa falando e eu falei, é isso. Eu não tenho um guarda-roupa, eu tenho um acervo, certo, gente? Porque eu tenho roupas de quando eu era solteira e eu tenho 19 anos de casada. Então, imagina, se eu tenho roupas de quando eu era solteira, né? Quando a gente é solteiro, a gente tem um corpo, a gente não tem filho, certo? No meu caso, né? Eu era solteira, sempre fui magrinha, eu não tinha filho, então eu casei, continuei magrinha, e depois que eu tive filho, eu continuei magrinha. Magrinha nesse sentido, gente. A minha estrutura física é esta. Eu puxei o meu pai também, ele tem uma estrutura magra. Então, assim, eu sou magra. E aí, o que acontece? Eu engordei 10 quilos. Então, pra mim, era muita coisa, porque as roupas não entravam, não cabiam, ficavam muito apertadas, né? Embora as pessoas achassem normal, até porque 64 quilos não é nada demais, sabe? Mas pra mim era porque eu não estava entrando nas minhas roupas, certo? E aí eu falei, eu preciso perder esses 10 quilos. E daí entra essa questão da meta, né? Eu falei, vou perder 10 quilos em um mês. Só que isso não aconteceu. E eu me frustrava muito, porque antes da menopausa, eu perdi aquilo com muita facilidade. Se eu ficasse 2 dias sem comer, eu já perdia peso, sabe assim? Era muito mais fácil. Eu sempre fiz atividade física, então assim, não era porque eu não fazia atividade física e não era porque eu não estava me alimentando bem, porque eu também sempre comi direito. É porque os hormônios mudaram, meu corpo mudou, a minha idade também, enfim, a menopausa ela traz uma série de mudanças no corpo da pessoa. Tanto assim, quando a gente é menina e vira mocinha, vem a primeira menstruação, existe uma série de mudanças. Se você passa a tomar o anticoncepcional, que é um hormônio, tem outras mudanças. Quando você chega na menopausa, o seu corpo também, né, ele vai ter essas alterações. E pra mim, que não conseguia perder peso e coloquei aquela meta 10 quilos em um mês, não, eu fiquei muito frustrada quando aquilo não aconteceu. Por quê? Porque antes eu perdia muito fácil. Só que eu falei, gente, não, peraí, né?
tem alguma coisa acontecendo aqui. Conversando com meu marido é professor de educação física, ele, não, olha, não é sobre não comer, sobre fazer dietas malucas, ou sobre redobrar os treinos. É uma questão hormonal, então assim, você tem que trabalhar isso também, certo? E aí, o que eu fiz? Falei, gente, não tá dando certo a minha jornada doida, né? De comer pouco, de não comer, de fazer as minhas dietas malucas, enfim. Eu até já fiz dieta com nutricionista. E assim, super recomendo, vale muito a pena. Só que nesse período, eu tava sem nutricionista. Eu falei, bom, eu preciso perder peso. Eu quero perder peso. Eu quero ficar bem comigo, porque isso é uma questão de ficar bem comigo. Não apenas fisicamente, para as roupas caberem em mim, mas também para eu ficar bem emocionalmente, para eu ficar bem com a minha saúde. Porque eu tava até me sentindo sem saúde já, né? Porque eu tava cansando muito rápido por conta daquele sobrepeso na minha estrutura. O que eu fiz? Eu falei, tá, ok, do jeito que eu tô fazendo, não tá dando certo, então eu vou fazer mini metas, que é a proposta, né, que eu quero trazer pra vocês. E o que eram essas mini metas? Eu foquei, quero perder 10 quilos em um mês. Não tá sendo legal, não tô conseguindo. Então, eu vou colocar aí um prazo, né, enfim, eu quero perder 10 quilos. Sabe, se vai ser em um mês, 2, 6 meses, eu quero perder. É óbvio que eu estipulei um prazo. Falei, bom, se eu não tô conseguindo em um mês, mas em um mês eu consigo 2 quilos, então eu posso colocar uma média aí de 3 meses, talvez, para pelo menos chegar lá, chegar perto, perder 8 quilos, né? Ou se eu colocar esse mês. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e fiz realmente uma tabelinha, certo? Eu falei assim, bom, se eu conseguir perder 2 quilos por mês, eu tenho 5 meses para perder esse peso. E pode ser que em um mês eu perca menos, perca 1 quilo, ou eu perca mais, desde que eu faça um cronograma. E foi isso que eu fiz. E, pasmem, em um mês eu perdi os 10 quilos que eu tinha me proposto para os 5 meses, que eram 2 quilos por mês. Entendeu? E aí o que eu fiz? E eu lembro que esse protocolo que eu fiz comigo foi em outubro. Só que eu comecei ele em 12 de outubro, porque eu lembro que era dia das crianças, enfim, tinha um feriado no meio. E quando foi no dia 20 de outubro, 12 de outubro, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 dias, né? 12, enfim. Eu já tinha perdido 4 quilos com este protocolo. Que assim, falei, uau, tipo, eu tava lutando, gente, pra perder. E assim, até o final de novembro, eu tinha perdido 12 quilos, certo? Então, o que eu quero falar? Eu fiz mini metas, que é o que eu quero te propor. O que são as mini metas, né? São mudanças de hábitos pontuais, mudanças na sua rotina, focando naquele seu objetivo. Então, o que eu fiz? Bom, ok, eu treino todos os dias. Eu vou continuar treinando todos os dias. Eu estipulei, eu treino 30 minutos por dia. Eu treinava na época 30 minutos por dia, que era o que dava pra mim. Mas eu vou treinar 30 minutos por dia. Essa é uma mini meta dentro da minha metona. E aí, ok, eu bebo pouca água, eu vou beber os 2 litros d'água, 1 litro d'água. Então, mas aí, 2 litros de água por dia, 1 litro de água por dia, eu não consigo beber tanta água assim. Só que o que eu me propus? Eu vou beber a cada 1 hora um copinho de 200 ml. Na parte da manhã e à tarde até as 5 horas. Porque depois também tem a questão que você vai dormir mais tarde, enfim. E aí tem muitas pessoas que não conseguem, ficar indo à noite toda ao banheiro, aí também não dorme, porque também precisa dormir, né? Pra perder peso, pra ficar bem, a saúde. Então eu fiz esses pequenos combinados comigo. Então o que eu fiz? Treinar todos os dias, cuidar da minha alimentação, beber água. Só que eu não coloquei isso como uma metona. A metona era perder 10 quilos. E as mini metas eram esses pequenos rituais. Treinar, me alimentar melhor, beber água, ter uma noite de sono tranquila, né, normal. E não consumir durante a semana, durante esse processo, durante a semana mesmo. Eu não tomava refrigerante, né? Eu não comia doces, salgadinhos, tudo aquilo que poderia me impedir com que eu chegasse naquele objetivo. Então tem esses pequenos sacrifícios, mas foram mini metas, sabe? E as mini metas me levaram no meu metão.
Então, qual é a proposta, né, aqui que eu quero? Que você faça mini metas. Né? Que a gente faça, que a gente trace juntos aqui uma mini meta. E o que eu fiz? Dentro dessas mini metas, tinham os horários. Manhã, tarde e noite. Aí você vai decodificando as mini metas. Tem a metona, perder 10 quilos, mini metas. Atividade física, beber água, não comer comidas que vão me levar a engordar mais, né? Ou engordar, pelo menos nesse momento. E fazer uma alimentação saudável. Aí, ok, beleza, eu tenho o que eu preciso fazer. E como eu vou fazer? Que horas eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Ao acordar. Ao acordar, eu vou tomar o meu café da manhã, eu vou treinar primeiro. O que eu vou fazer? Não é parcelar. É decodificar, né? Não é bem a palavra, mas assim, fazer blocos de coisas que precisam ser feitas na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Então, na parte da manhã, o que eu fazia? Acordava, treinava, depois eu tomava o meu café, né? Com aquelas coisas que eram importantes para nutrir, não para engordar, né? E aí, ok. Eu não tenho essa questão do lanchinho da manhã, né? Então, eu ia bebia água, tá? Que aí a água, lembra? Cada uma hora, 200 ml. E aí, depois eu ia almoçar, um almoço nutritivo, né? Para me dar base, sustância. Depois, eu continuava na parte da tarde. Tinha os protocolos da parte da tarde. Não vou comer besteira, eu vou fazer o lanche na hora certa, né? Eu vou tomar um chá, porque eu amo chá. À noite, né? Eu vou comer, jantar, eu não janto. Então, assim, mas se eu fosse jantar, né? Se você janta, tem o horário da janta. E aí, antes de dormir, se eu tomo um copo de leite, se eu tomo um chá, enfim. E aí eu ia dormir. Então, tinha os horários ali, sabe? Uma regra. Né? E são as mini metas que a gente faz no meio do caminho. E essa é a proposta que eu quero fazer para você. Né? E aí, o que acontece? Eu fiz isso em várias áreas da minha vida e foi muito legal, gente, muito legal mesmo. Um alarme aqui, gente. Então, e aí eu fiz na minha vida, né? Eu usei os pilares da roda da vida. Eu não sei se você já ouviu falar, a roda da vida é uma roda muito usada, né, por terapeutas, por coaches, enfim, sobre os pilares, né, da vida e que a gente organiza a vida baseada nesses pilares. É uma ferramenta de autoconhecimento. Eu vou ler para vocês um texto, tá? Que vou explicar melhor sobre essas mini metas e como que a gente chega na roda da vida. É o seguinte, vamos lá. Não precisa ser tudo, só precisa ser real. Aí eu começo. Quantas vezes a gente faz listas enormes de metas e não consegue cumprir nem a metade? E a verdade é que a gente não precisa de metas grandiosas, e sim de constância, leveza, gentileza com a nossa caminhada. Por isso, na série Mini Metas, a ideia é outra. Metas pequenas divididas por áreas da vida com mini passos diários, sem cobranças, sem comparação, sem muita perturbação. Coloquei isso aqui. Só compromisso com o que é verdadeiro para você. Por onde quer começar? Pela saúde? Pela carreira? Finanças? Relacionamentos? Lazer? Crescimento pessoal? Espiritualidade ou contribuição social? Esses são os pilares da roda da vida e você pode começar por onde quiser. O importante é que seja simples, possível, real, só precisa ser seu. Então, são com os pilares da roda da vida, né? Esses pilares que eu falei aqui, tá? Saúde, carreira, finanças, relacionamentos, lazer, crescimento pessoal, espiritualidade e contribuição social que eu quero te convidar para a gente iniciar nessa jornada de mini metas. Nós vamos começar pela área da saúde. Como eu dei o meu exemplo lá de perder peso, eu sei que muitas pessoas querem perder peso, não por estética, tá? Muitas por estética também, está tudo bem, mas principalmente por conta da saúde. Então, nós vamos começar com o pilar saúde. Com o pilar saúde, aí você vai adequar se é perder peso, se é ganhar peso, ou se é cuidar de uma determinada
área da sua saúde, né, parte do teu corpo que está precisando de mais atenção, então a gente vai começar, tá? A minha ideia, né, se a minha internet estivesse funcionando antes, seria que nós tivéssemos dado start nesse projeto hoje. Como não foi possível, nós vamos começar na quarta-feira. Ai, Ana Cleide, começar na quarta-feira? Então, isso é uma outra lição valiosa que eu aprendi com uma nutricionista e que eu levo para a vida, tá? 2 lições ela me ensinou. Primeiro, 10 quilos em 1,5 kg, 1 quilo por mês, já falei isso aqui em outros vídeos, são 12 quilos em um ano, certo? E uma outra coisa que eu aprendi com ela foi que você pode começar quando você quiser, a hora que você quiser. Porque a gente tem essa coisa de começar às segundas-feiras, de começar no início do mês, e tá tudo bem. Nós começaríamos hoje, porque a gente entrou em agosto, né? Hoje não é o primeiro dia útil, o primeiro dia útil foi na sexta-feira, mas seria a primeira segunda-feira. Só que nós vamos quebrar essa regra hoje, aqui, tá? Vamos quebrar isso. A partir de quarta-feira, nós vamos começar uma mini meta, certo? Eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre a mini meta e o nosso primeiro pilar vai ser saúde. Mas, como eu falei, você pode escolher qualquer outro pilar. Eu também vou disponibilizar para você aqui um documentozinho, um PDF, que você vai poder escolher ali, tá? Só que eu vou gravando vídeos ao longo das semanas falando de cada área e você pode adaptar. A primeira área vai ser saúde e daí depois a gente vai dando continuidade. Finanças, contribuição, espiritualidade, vida pessoal, lazer. O importante é a gente começar pela área que faz sentido pra gente, certo? Então, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu quero te convidar para embarcar comigo em mais essa jornada de mini metas. E se não for embarcar comigo, mas que você pelo menos se dê a oportunidade, dê a chance a você de fazer valer ainda esses 5 meses que a gente tem pela frente, mudando algo na sua vida que te incomoda, fazendo algo por você, pegando uma das várias coisas que você listou no final de 2024 para 2025, início de 2025, e colocar em prática. Primeiro passo, um start. Nem que você não conclua esse ano, mas só faz, só coloca lá o primeiro tijolinho da sua construção, que eu tenho certeza que no final você vai se orgulhar muito de você, tá? E, como eu disse no vídeo passado, um passinho por dia nos leva lá no nosso objetivo. Mas a cada passo que a gente dá, ele vai ficando mais próximo. Parece que ele está muito distante, certo? Mas a cada passo, ele vai ficando mais próximo e mais próximo. Quando a gente começa um curso de graduação, por exemplo, a gente está no primeiro período falando, nossa, né? Geralmente são 8 períodos, são 4 anos de faculdade, algumas têm 5, outras têm mais anos, né? Quem faz medicina, enfim. Mas, no meu caso, foram 4 anos. Então, assim, quando eu estava no primeiro período, eu falei, uau, faltam muitos períodos ainda. Primeiro até o 8º, faltam muitos. Gente, eu pisquei e passou, eu me formei. E lá se vão 29 anos de formada. Então, o tempo, como dizem por aí, vai passar de qualquer maneira, a gente fazendo ou não. Então, que a gente escolha fazer, tá bom? É sobre isso. E como eu sempre digo, viva com muita gratidão, viva com muita intenção e viva com muita, mas com muita atenção. Beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!